Queridos irmãos, queridas irmãs, o vídeo de hoje da série Vida Espírita é baseado no capítulo 5 da obra Pão Nosso, obra ditada pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo 5 do livro Pão Nosso tem o título Salários, e é o comentário que o Espírito Emmanuel tece a respeito de uma passagem do Evangelho de Lucas, uma passagem que está no capítulo 3, mais especificamente no versículo 14 do Evangelho de Lucas. Essa pequena frase que Emmanuel escolhe é retirada de um momento em que pessoas procuram João Batista justamente para o ritual do batismo. E ali elas vão recebendo de João Batista algumas orientações. Muito bem. Nesse contexto, alguns soldados procuram por João Batista e perguntam a ele, a João Batista, e nós, o que devemos fazer? Obviamente, né, estavam sendo batizados e queriam novas orientações a respeito daquilo que deveriam fazer agora, enquanto pessoas que têm uma nova ideologia de vida. E vejam como isso nos toca, particularmente nós espíritas. Nós somos pessoas que têm em Deus, o Criador de todas as coisas, a suprema bondade e a suprema justiça. Nós temos também por princípio que o espírito é imortal e que as coisas terrenas representam para nós uma certa utilidade para o progresso do espírito, não para outra finalidade qualquer. Então, nós temos esses princípios, nós fomos batizados, se quisermos usar essa terminologia, nós fomos batizados nesses princípios. A nossa concepção de vida tem que ser essa. Então, diante das conquistas materiais, dirigimos também nós a vida, a mesma pergunta que os soldados dirigiram a João Batista. E nós, o que fazemos diante da situação que cada um de nós tem? Né? O que fazemos como enquanto soldados? Eles perguntaram a João Batista. A gente deixa de ser soldado agora? O que é que a gente faz? Essa é uma pergunta, né, que reverbera para todos nós, porque muitos de nós somos empresários, somos vendedores, somos donas de casa, somos pais, somos mães. Para sermos cristãos, a gente abandona o nosso contexto? O que fazemos? Acho que não é bem isso que Jesus espera de nós. Sabemos pela doutrina que estamos no contexto em que estamos por uma certa utilidade. Tem uma certa razão para estarmos no contexto em que estamos. Olha como é sábia a resposta de João Batista aos soldados. João então diz a eles: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentai-vos com vosso soldo. Então, olha só, eles são orientados a não praticar extorsão, a não acusar uma pessoa falsamente. Então, essas duas primeiras orientações dizem respeito ao poder que um soldado tem. E nem é preciso a gente dizer que cada um de nós em nossas vidas tem um certo grau de poder sobre situações e pessoas. Não pratiquem extorsão. Não acusem ninguém falsamente. Não criemos contextos de mau uso do nosso poder para, eh, para o interesse, né, para a realização do interesse próprio. A orientação de João Batista para os soldados cabe muito bem para todos nós, né? E depois, a orientação final dele, terceira e última orientação, diz: contentai-vos com o vosso soldo. O soldo era o salário, né, dos soldados, é chamado de soldo até hoje, né? Então, o soldo é o salário. Contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, né, você não precisa sair da situação que você está, continue sendo soldado. Seja um soldado honesto e não seja ambicioso. É isso que João Batista diz àqueles soldados, reconhecendo a situação deles. E é certamente uma orientação que cabe a todos nós espíritas, até nos dias de hoje. Justamente Emmanuel comenta por causa disso essa passagem.
Tão poderosa que ela é para as nossas vidas. Emmanuel diz que ganhos cada vez maiores podem fazer com que a pessoa esqueça de deveres que justificam o seu salário atual, inclusive. A pessoa começa a ter ganhos, recompensas terrenas cada vez maiores, e ela esquece de seus deveres. E eu vou aqui recortar a palavra deveres do texto de Emmanuel, vou tirar do contexto em que eu acabei de dizer, para a gente expandir essa nossa noção de dever. A pessoa começa a ganhar mais, ela esquece de deveres que ela tem para consigo mesma e começa a transferir esses deveres a outros, né? Isso acontece muito na nossa sociedade. Por exemplo, vou dar só um exemplo para a gente não esticar muito a nossa reflexão. Filhos. A pessoa tem um salário já razoável, ela quer ganhar mais, ela vai cada vez mais para o seu trabalho, fica cada vez menos com os filhos. E nos dias de hoje que a gente sabe que são tão corridos, né, tão atribulados, a gente sabe que as pessoas precisam de um emprego, tanto o pai quanto a mãe. O homem e a mulher dentro de casa precisam do emprego. Os companheiros, né? Precisam os dois precisam de emprego para ter uma vida digna. Mas uma vida digna é diferente de uma vida de luxo, porque ao preço do luxo, essas pessoas entregam a educação de seus filhos a terceiros. Muitas vezes não ficam com os filhos em momento algum do dia. E aí então elas deixam o dever de pais para terceiros. Então vejam como que a cobiça, né? Como que querer mais recursos materiais pode prejudicar o ser humano, pode prejudicar o espírito naquilo que é o dever primeiro dele. E justamente por isso muitos espíritos podem não ter acesso a grandes quantias, a grandes fortunas, a grandes valores materiais. Justamente que é para que ele não, para não despertar nele cada vez uma ganância maior e para que ele esteja em um contexto em que ele tenha que organizar a sua vida pelas próprias mãos, que ele seja capaz de fazer isso, de organizar o seu mundo externo, de dar afeto a quem precisa do seu afeto, de dar amor a quem precisa do seu amor, de aprender a ser indulgente consigo mesmo, de aprender o autoconhecimento necessário para, inclusive, reorganizar o seu mundo interno, seu mundo interior, suas emoções, seus pensamentos e assim promover para si mesmo o grande batismo da vida, que é saber, para nós espíritas, que somos espíritos imortais, mas não apenas saber que somos espíritos imortais, de compreendermos o contexto no qual nós estamos, para que possamos dele tirar todo o proveito possível no crescimento da nossa humildade, da nossa indulgência, do nosso perdão, da nossa caridade. Por mais é, por mais humilde que seja a vida material de uma pessoa, ela pode praticar caridade, porque a caridade não é só material, ela é também moral, como a gente aprende. E a caridade para consigo mesmo, de encontrar recursos dentro daquilo que se tem, recursos de amor para consigo mesmo, inclusive, como a gente está insistindo aqui, né? De progresso, de conhecimento, dentro daquilo que se tem, sem comparar a situação minha com a de outros que ganham mais, que têm mais recursos financeiros, mais dinheiro, porque esses também têm mais responsabilidades diante dos deveres terrenos e principalmente diante dos deveres divinos. As grandes fortunas na Terra são para o progresso da humanidade. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Devem ser utilizadas unicamente nesse sentido, de progresso humano para todas as pessoas, não só para o detentor da fortuna. Estamos preparados para administrar muitas pessoas, muitos amores, muitos espíritos, muitos graus de progresso diferentes, sendo detentores de grandes fortunas? É esse o desejo que nós trazemos em nós quando queremos mais das coisas materiais, né? Não podemos vender a nossa paz em troca de ganhos. Como ficaria a nossa relação familiar se se os nossos familiares soubessem que somos detentores de grande fortuna? Teríamos paz no nosso ambiente familiar? Perderíamos-nos em vícios?
em prazeres, basta a gente é, perguntar assim e responder com muita sinceridade essa questão. Se eu tivesse uma grande fortuna, como seria a minha vida? O que eu passaria meu tempo de que forma? Como eu empregaria os meus esforços aqui no planeta Terra? Eles seriam esforços de continuidade no trabalho material e espiritual? Ou eu me entregaria a uma vida, aquela vida de, é, aquela vida morna, né? Aquela vida morna da rede na praia, o sol e a água de coco. Eu me entregaria a essa vida, delegando os meus deveres aos outros, ou eu seria o maior dos trabalhadores diante do progresso de todos? Como eu levaria a minha vida diante dessa fortuna? Frase do Espírito Emmanuel: ao eleger os bens materiais como objetivo superior da existência, as pessoas dão exemplos perniciosos. Seguem da mocidade à velhice descontentes com seus salários. Apresentam-se ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não entenderem as circunstâncias do caminho humano no que tange ao dinheiro. Então, vou encerrar aqui com frases de Emmanuel, ainda nesse mesmo sentido, né? Reforçando tudo isso que a gente já refletiu. Para alcançar a paz, o relevante é estar muito atento aos próprios deveres. Olha só. E os deveres já estão no contexto onde a gente está. Não é? Trabalhar com honestidade e desenvolver o próprio potencial. Aí sim virão outros recursos e maiores responsabilidades, né? Buscar melhoria, progresso e bem-estar, mas sem a angústia da ganância material e sem cobiçar o que é do próximo. Antes de analisar o pagamento da terra, é preciso se habituar a valorizar as concessões do céu. Pense nisso. Essas são as frases finais de Emmanuel no seu texto e as frases finais que eu gostaria de compartilhar com os amigos durante esse vídeo. Que nós possamos, então, fazer essa análise do nosso contexto, identificar os nossos deveres, estarmos felizes porque essa é uma concessão do céu para a nossa vida e estarmos atentos porque ela é a melhor concessão que poderíamos ter. Quando tivermos sucesso dentro desse contexto, passaremos a outros de maior grau de ação e de responsabilidade. Portanto, estejamos cientes disso. Meus amigos, desejo felicidades a todos, muita paz, muita alegria, saúde. Grato estou pela companhia em mais esse estudo. Nos vemos em breve. Até logo mais.